E foi também ainda em Marília que Herculano enfrentou a primeira polêmica em defesa da mediunidade, da prática da mediunidade. Por quê? Por causa do Hospital Espírita Psiquiátrico. Porque, lógico, os espíritas faziam sessões espíritas dando tratamento aos doentes que lá estavam. Mas aí um médico, chefe da Casa de Saúde de São Luís, em Marília, resolveu começar a publicar uns artigos no Correio de Marília, criticando o procedimento do hospital de praticar essas sessões. Aí, Herculano Pires começou a responder esses artigos pelo Diário Popular, que até se tornou depois um jornal dele, né? Rebatendo todas as acusações. Isso ocorreu durante meses, até que alguns amigos comuns conseguiram reunir os dois num boteco em Marília, aí acho que tomando uns goles e conversando um pouco, conseguiram chegar num acordo, o médico parou de fazer suas críticas e o hospital deu sequência normal com os tratamentos que tinham necessidade. Teve uma outra que não se transformou em polêmica, mas também foi em Marília ainda. Um pastor protestante, o Otoniel, deixa eu ver como é que chamava o nosso amigo aqui. Otoniel Mota, ele era, inclusive, tinha escrito uns 60 livros, fazia parte da Academia Paulista de Letras, então era alguém com bastante destaque. Escreveu um livro que chamava Temas Espirituais, Combatendo o Espiritismo. O pai tomou conhecimento do livro e escreveu, então, um opúsculo de 21 páginas, com o seguinte título: És mestre e ignora essas coisas? E publicou, foi até a editora O Clarim, que publicou isso em 46, e mandou um opúsculo para o pastor, né? Se o pastor leu, ele não sabe, mas o pastor ficou quieto, não respondeu nada, terminou aí, ó, a luta com o pastor. Quer dizer que em Marília a gente vê que a atividade de Herculano foi grande, né? Mas teve uma atividade que foi a mais importante que ele realizou em Marília com a equipe de lá, né? O mais importante acontecimento doutrinário ocorrido no interior do estado de São Paulo certamente foi o primeiro Congresso Espírita da Alta Paulista, que Urbano de Assis Xavier presidiu e Herculano Pires planificou e secretariou, realizado no período de 30 de março a 4 de abril de 1946, em Marília, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Esse congresso histórico foi promovido pelos Centros Espíritas Marilenses e repercutiu pelo Brasil afora. Conta-nos a revista A Centelha, dirigida pelo confrade João Silveira, em uma bem feita reportagem, que a primeira prévia do congresso realizou-se na cidade de Garça, a segunda, Pompeia, a terceira, Quintana, a quarta, Tupã, a quinta, Valdo Cruz, a sexta, Bauru, todas muito concorridas. A caravana da comissão organizadora do congresso, partindo de Marília, visitou cada cidade. Assim, durante quase um mês e meio, a Alta Paulista foi intensamente sacudida pelas várias concentrações preparatórias do congresso, durante as quais falavam numerosos oradores e faziam-se fartas distribuições de manifestos e boletins. Quer dizer, um trabalho de gigante, né? Para fazer o congresso, tinha que despertar o interesse da região ali. Então, eles iam para cada cidade dessa, faziam palestra, distribuíam folheto e avaliavam também como é que foi a recepção. E, após isso, é que começaram a realizar o congresso a partir de 30 de março. E foi considerado um grande sucesso o congresso. E o que é de importante a gente pode destacar desse congresso são duas teses que Herculano apresentou e que foram aprovadas no congresso. A primeira tese recomendava a formação de conselhos espíritas municipais em todas as cidades para a unificação dos movimentos locais, participando desses conselhos representantes de todos os centros existentes em cada cidade. Em consequência, antes mesmo que a USE estivesse criada em São Paulo, já eram organizados conselhos municipais de Marília, Garça e Tupã e de outras cidades. Essa tese foi aprovada por unanimidade e, registremos, era de autoria de Herculano Pires. A outra tese que ele apresentou era
o Espiritismo é a construção de um novo mundo, estabelecimento do reino de Deus na Terra. A tese também foi aprovada, essa que deu origem àquele livro O Reino, sendo que, na primeira vez que esse livro foi publicado, Herculano depois retificou o que ele tinha posto ali como solução. Ele tinha posto... Herculano pregava a organização de um amplo movimento social, desprovido de qualquer aspecto sectarista, que integrasse pessoas espíritas ou não, com o objetivo único de implantar no mundo os princípios do reino de Deus contidos no Evangelho. Esse movimento não teria, no entanto, parentesco ou semelhança com os partidos políticos. Isso foi em 1946, com Antônio Batista Lino, que ainda não tinha fundado a editora LAC, publicou essa tese. Mas 21 anos depois, Herculano retificou essa parte do livro. Por quê? Herculano não estava satisfeito com o enfoque. O reino de Deus não poderia ser estabelecido na Terra somente com a criação de um vasto movimento cristão, e sim, como ensinava a doutrina espírita, através do processo natural de evolução. Em 1967, retomou-a e deu-lhe o verdadeiro enfoque doutrinário, ampliando o reino, que tem hoje 168 páginas. Aí tem o que Herculano falou. O reino de Deus está acima da sociedade de classes, do mundo injusto de ricos e pobres, das competições políticas e econômicas. O reino de Deus está dentro de nós, na aspiração divina da justiça e do amor, que é o próprio reflexo de Deus na consciência humana. Ele completou ainda, não é através de um partido político, de um movimento ideológico social, de uma sociedade secreta de natureza ocultista, de uma cadeira de vereador, deputado ou senador, de um cargo administrativo nas rodas governamentais ou coisa semelhante, que podemos atingir o reino. Muitos já se iludiram com isso e acabaram mais distanciados do reino, atraídos que foram pelos reinozinhos terrenos. Afundaram-se na politicália ou perderam-se na rotina eleitoral, na caça mundana e subserviente, hipócrita aos votos do povo. O reino não começa por sinais exteriores, mas por luzes internas. Só quando o coração muda de ritmo e a noite do espírito, apegado ao mundanismo, se acende de estrelas espirituais, é que estamos nos aproximando do reino. Bom, em Marília, começou a ter a vida endureceu, né? Porque com a guerra mundial, os jornais passaram a perder publicidade, principalmente um jornal que condenava todo e qualquer aproveitamento em cima dos alimentos por causa da guerra e tudo mais. Então, ele teve que vender o jornal, porque não conseguia se manter. Até ocorreu um fato engraçado em Marília. Meu pai e minha mãe iam para ver um cinema em Marília, sentavam no cinema, começavam a ver, não tinha ninguém na frente, minha mãe começava para ele. Não estou enxergando nada. Mas como? Não estou ouvindo, não estou enxergando, temos que mudar de lugar. Quando mudava, ela falava para ele, você não viu que tem 3 elementos daquela secreta japonesa atrás de nós? Você vive metendo pau neles? Falou, mas não tem perigo, eles não mexem com a gente, isso é um problema pessoal deles só. E várias vezes para o cinema ele era obrigado a mudar de lugar, porque minha mãe se preocupava com o que estava acontecendo. Aí ele foi obrigado, então, a vender o jornal, a pagar as dívidas que tinha e veio para São Paulo. Só que ele tinha reservado, alugado uma casa em São Paulo e uma promessa de emprego em um jornal, que eu não me lembro agora qual era. Quando ele chegou de mudança, a casa estava ocupada e o emprego não existia. Aí foi uma luta, ele teve que correr, conseguir alugar uma casa de imediato, se instalaram, foi até numa casa na Rua das Camélias, no bairro ali, acho que é Mirandópolis que chama aquele bairro ali, número 40, até hoje eu lembro até da casa lá, embora fiquei lá há pouco tempo, mas cheguei lá com 4 anos, saí de lá acho que com 6 ou 10 anos, ou 6 ou 7 anos. Então, a vida profissional dele demorou a se ajeitar, né? Aqui o Rizini escreveu, foi difícil iniciar a vida profissional em São Paulo. A primeira ideia de Herculano Pires foi editar uma revista mensal, mas dirigida ao público do interior paulista. E assim, em fevereiro de 47, nasceu Cabocla,
uma revista em formato grande com 32 páginas ilustradas, toda a capa em cores e as páginas em branco e preto, pois o capital era pequeno. A revista, no entanto, não teve a repercussão que merecia e faliu.